Dos três poderes estiveram juntos ontem para comemorar os 35 anos da Constituição, da promulgação da Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88. Reunião que acontece em meio a um ambiente de desentendimento, um momento atribulado entre legislativo e judiciário, né? A Janaína Camelo conta pra gente. Foi a primeira vez que os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal sentaram lado a lado desde o início do movimento no Congresso contra a atuação da Suprema Corte. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso, além do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, estiveram juntos em sessão realizada pela manhã no Congresso Nacional para comemorar os 35 anos da Constituição Federal. Em seu discurso, Pacheco disse que o Legislativo tem simpatia e respeito pela Justiça. Já Arthur Lira foi mais enfático na sua declaração e disse que cada poder deve defender as suas atribuições. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. Em seguida, foi a vez do presidente do Supremo falar. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil, como bem demonstra essa mesa que o presidente Pacheco aqui hoje reuniu. Entre as propostas no Congresso está a que permite o Legislativo revisar decisões do Supremo, outra que fixa em 8 anos o mandato dos magistrados, deixando de existir a aposentadoria compulsória, e a mais recente que altera regras dos pedidos de vista dos ministros da Suprema Corte e limita decisões monocráticas nos tribunais superiores. O movimento começou quando a Suprema Corte passou a discutir temas polêmicos, como a descriminalização do porte de drogas e do aborto e de rejeitar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ao final da sessão no Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o Senado não pretende chegar ao ponto de aprovar a PEC que autoriza a revisão das decisões do Supremo, mas validou as demais, dizendo que pretende avançar com as propostas. Quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso, como também não há em relação aos mandatos fixos que são adotados em outros países, que há uma tese defendida por diversos setores, inclusive do próprio Poder Judiciário. Durante a tarde, os presidentes se encontraram de novo, desta vez aqui no Supremo Tribunal Federal, também para comemorar o aniversário da Constituição. As reuniões acontecem em meio a uma série de propostas que têm sido apresentadas pelo Congresso Nacional para interferir no funcionamento do STF e limitar os poderes dos magistrados. A história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. O futuro atrasou um pouco, mas acho que ele ainda está no horizonte e é para lá que nós vamos. No dia anterior, em resposta à ofensiva do Congresso, Barroso disse que não vê razão para mexer no STF e que a Corte funciona devidamente. 7h29.